Olá, eu sou o Dr. Vladimir e esse é o nosso curso de Introdução à Fotomedicina, Princípios Básicos. Seja bem-vindo e vamos lá para o que interessa. Mas antes, não esquece de deixar o teu like, né, e se inscrever no canal para a gente poder manter essa comunicação e essa troca de informação de uma maneira produtiva para todo mundo. Valeu? Um baita abraço. Te liga aí. Alguns dos lasers mais utilizados, né, de comprimentos de onda muito utilizados. Nós temos ainda os 600 nanômetros, que é um laser de Ruby. Então, se a gente lembrar daquela curva, né, aquela curva lá a curva de absorção da melanina, essa aqui, ó, a gente pode ver que 600 nanômetros, ó, pega a melanina, né? Então, o laser de Ruby de 600 nanômetros é um laser que pode ser usado, por exemplo, para depilação. Tá? É um laser que pode ser usado para depilação. Um pouquinho acima, o 755, laser de Alexandrita, também com afinidade pela melanina e também utilizado em depilação. O laser de diodo, que pode variar entre 800 e 900 nanômetros, e aí a gente tem o light shear, né, por exemplo, como exemplo de laser de diodo de 810 nanômetros, e é considerado o padrão ouro para fotodepilação. Mas vejam bem, não é porque o laser de diodo é considerado o padrão ouro para fotodepilação que não seja possível usar outros comprimentos de onda. Vocês já viram que isso é possível, ok? Então, tudo se resume à maneira como a gente entrega essa energia, ok? Então, só laser de diodo faz depilação. Não, não é verdade, beleza? Ainda, subindo na escala, subindo lá na direção à direita, né, no nosso espectro eletromagnético, nós vamos encontrar os lasers de 1064 nanômetros, ou o laser de Neodymium. Esse é um laser realmente bastante versátil, porque o 1064, dá uma olhada aqui nesse gráfico novamente, a gente está falando de alguma coisa por aqui, tá? Nessa. Então, ele apresenta uma afinidade por melanina, tá? Ainda apresenta uma certa afinidade por melanina, mas ele também tem afinidade pela oxihemoglobina e um tanto de afinidade pela água, além de ter afinidade pela molécula de gordura. Então, esse é um comprimento de onda que, a princípio, e afinidade pela molécula de colágeno. Então, olhem que ele tem até mais afinidade pela molécula de colágeno em si do que pela molécula de água. Então, quando a gente irradia a pele com um laser de 1064 nanômetros, dependendo da profundidade desse feixe, e justamente por ser um feixe que está na faixa do infravermelho, ele penetra bastante, né? Eu posso estar usando esse laser como depilação, como estimulador de colágeno. Eu posso usar esse laser para tratar lesão pigmentar. Enfim, é um laser. Eu posso tratar lesões vasculares e a gente usa o Nd:AG muito para isso. Tá? Então é um laser bastante versátil e a gente vai ver muito o 1064 na nossa rotina dentro da clínica estética, ok? Ainda subindo, nós temos o 1340, o 1440 e o 1540. Esses três comprimentos de onda, de novo, vamos voltar aqui, preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe. A gente está falando de 1300, então a gente está falando de alguma coisa mais ou menos por aqui, ó, que tem afinidade pela molécula de água. A gente está falando de um pouco mais, 1400 e 1500. Então a gente está falando nesse trechinho aqui, nessa pequena subida aqui, em que a afinidade pela molécula de água sobe rapidamente, ok? Então aqui ó, a afinidade sobe rapidamente nesse trechinho aqui, entre 1000, 1500, 1600, 1800, e aí começa a ficar com bastante afinidade pela molécula de água, e o laser passa a ser ablativo, então mais ou menos nessa topografia aqui. Aqui a gente tem o 1540, o 1440 e o 1340, que são lasers não ablativos, ou seja, existe bastante afinidade desse comprimento de onda pela molécula de água. Então ele vai fazer rejuvenescimento? Sim, ele vai aquecer a epiderme, vai aquecer a derme e vai produzir rejuvenescimento a partir do fenômeno do aquecimento, da denaturação da molécula de colágeno, ok? Então vai ocorrer esse fenômeno, vai ocorrer um skin tighten, né? A partir do aumento da temperatura provocado pelo aquecimento da molécula de água presente nesses tecidos, pela qual existe uma grande afinidade nesse comprimento de onda, 1340, 1440, 1540. Beleza? Então são lasers não ablativos. Eles não chegam a ter uma afinidade, por exemplo, como aqui em 1900, que já seria suficiente para queimar, para lesar, para
vaporizar a epiderme. Eles não chegam a isso, eles aquecem, mas não queimam, ok? Não queimam a superfície, por isso são conhecidos como comprimentos de onda não ablativos, esses três primeiros aqui. Já o 2940, o 2940, ele está numa faixa de comprimento de onda em que a afinidade pela molécula de água é muito grande. E uma vez incidindo sobre a superfície cutânea, ele vai produzir vaporização. A mesma coisa com o 2790, 2790, que é um Yttrium Scandium Gallium, é um outro laser, é um laser da plataforma Shell, né? É um laser da a Cutera, tem o PUR, é um laser que faz rejuvenescimento ablativo, mas também é um laser de erbium, tá? É uma liga com outro cristal ao erbium. Então o laser de erbium pode existir em outro comprimento de onda, como é o caso do 2790. Os dois são ablativos, os dois são muito superficiais. Os dois têm uma aplicação muito maior quando a gente tem risco de mancha, né? O uso desses dois lasers minimiza o risco de hiperpigmentação inflamatória, beleza? Quando comparado com o 10.600, por exemplo, que é o laser de CO2, que é o próximo laser do exemplo, onde a gente mantém uma grande afinidade pela molécula de água, porém não tão intensa quanto o 2940. Isso que torna possível uma lesão bem mais profunda com um laser de gás carbônico. Beleza? A gente vai discutir esses equipamentos de forma independente, um por um, em cursos que virão pela frente, né? Tanto na nossa pós-graduação, né? Quanto aqui no canal. A gente vai manter esse debate, né, totalmente independente, focado naqueles que realmente querem aprender. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses lasers, vamos tentar fazer uma prática com esses equipamentos diversos, enfim. Fiquem ligados no canal que a gente vai poder falar muito sobre cada um desses equipamentos, ok? Com mais calma, com mais objetividade e com mais aprofundamento, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos passar para um ponto importante da nossa aula, em que eu vou discutir com vocês algumas dessas tecnologias que a gente elencou e que precisam ser levadas em consideração. Então, a luz intensa pulsada, existem muitos equipamentos de luz intensa pulsada no mercado. Tá? E lembrem que o que importa é a eficiência com que se entrega a energia para a pele. E é aí que essas tecnologias se diferenciam. Tá? Basicamente, um equipamento de luz pulsada é composto por uma unidade, um handpiece, uma unidade fechada, uma ponteira. Né? Dentro dessa ponteira a gente tem uma lâmpada de xenônio, um espelho, uma superfície refletora, um cristal e um filtro. Né? O cristal dá qualidade para os fótons, para a condução dos fótons. O cristal aumenta a colimação desses fótons. Quando eles saem da lâmpada, eles saem muito esparsos. Quando você faz o feixe luminoso passar por um cristal, você dá uma colimada nos fótons, ok? E isso garante mais concentração de fótons. E por último, um filtro. Por que filtro, gente? Lembre, as lâmpadas de luz pulsada são lâmpadas de flash, elas produzem uma luz branca, enorme. O que é o branco, gente? O branco é a soma de todas as cores do espectro, né? Do espectro visível. É a soma de o branco é a soma de todas as cores do espectro visível, do 350 aos 750 nanômetros. Então, se você juntar vermelho, amarelo, verde, azul, roxo, violeta, rosa, juntar tudo, vai dar branco. Tá? Então, branco é a mistura de todas as cores. Então, se essa lâmpada produz uma luz branca, essa luz é do tipo policromático, porque cada cor corresponde a um comprimento de onda. Então, a luz pulsada, a lâmpada de flash da luz pulsada, produz uma grande quantidade de luz branca, de luz policromática. E é por isso que eu preciso de um filtro, porque eu preciso selecionar um comprimento de onda que me interesse. Então, se eu vou fazer depilação, eu preciso de um comprimento de onda com afinidade por melanina. Se eu vou tratar lesão vascular, eu preciso de um comprimento de onda com afinidade por oxihemoglobina. Se eu vou fazer o clareamento da pele, se eu vou fazer um fotorrejuvenescimento do tipo 1, em que a ideia é tratar as lesões superficiais como as melanoses, de novo eu volto a precisar não somente de um comprimento de onda com afinidade pela melanina, como também de um comprimento de onda que tenha uma penetração adequada, nem tão fundo, nem tão superficial.
Beleza, gente? Então, uma luz pulsada tem que obrigatoriamente ter esses itens. Uma lâmpada de xenônio, ou chip xenônio mais criptônio, um dispositivo de reflexão, um cristal e um filtro. Muitas vezes, o cristal que vai em contato com a pele é refrigerado por um sistema eletrônico conhecido como sistema de Peltier, em que uma corrente elétrica produz uma diferença de temperatura numa plaquinha de cerâmica, uma placa de Peltier. E isso produz a refrigeração, esse dispositivo produz a refrigeração do cristal que vai em contato com a pele. Ora, o cristal pré-refrigerado em contato com a pele baixa a temperatura da epiderme. Quando eu disparar a luz e ela for absorvida lá no fundo, ela vai gerar calor e aquele calor vai se dissipar, mas ele vai encontrar uma temperatura resfriada. Ou seja, lembra daquele gráfico em que um trem de pulso torna possível elevar a temperatura do alvo enquanto a temperatura da epiderme se mantém estável? Está aqui o gráfico, ó. Lembra desse gráfico aqui? Pois então, se além desse sistema de pulsos eu tiver uma ponteira refrigerada, essa temperatura aqui vai mais para baixo ainda. Além de não subir tanto, esse gráfico ficaria assim, ó. Tá? Então ele ficaria muito mais, eu teria um equipamento mais seguro. E é por isso que a gente, se estiver trabalhando com luz pulsada, sim, a gente vai dar preferência a equipamentos cuja ponteira seja refrigerada, ok? Esse é o espectro de emissão de uma lâmpada. Então a gente pode ver o seguinte, ó, que a lâmpada emite entre 400, tá, e até 900 nanômetros. Então ela entra no infravermelho, tá? E ela entra numa porção que não é visível do olho. Tá? Veja que aqui, ó, nesse ponto do infravermelho, ela entrega uma grande quantidade de fótons. Né? Ó, fótons, uma grande quantidade de fótons, portanto, uma grande quantidade de energia. Certo? Então veja que eu tenho uma quantidade boa em 500, em 550, 570, em 600. E eu tenho uma quantidade boa de energia durante todo o espectro visível e um pico lá no infravermelho. Ok? Esse é o SpaTouch. O SpaTouch foi um dos equipamentos de luz pulsada que primeiro apareceu nas estéticas. Era um equipamento para depilação. Ele não tinha cristal, basicamente a lâmpada entra em contato direto com a pele, e esse talvez tenha sido o motivo pelo qual a gente viu muita queimadura com o SpaTouch, e logo em seguida esse equipamento saiu do mercado, né? Entrou em desuso. É provável que tenha sido por algo dessa natureza. A tecnologia foi evoluindo e foi nos oferecendo equipamentos cada vez mais bem elaborados. Os equipamentos com filtro, eles se diferenciam da seguinte forma: você pode ter uma ponteira e vários filtros, um filtro para cada finalidade. Tá? Então você vê aqui do lado, ó, você tem uma ponteira e uma caixinha de filtros com 5 filtros. Então eu posso escolher 5 comprimentos de onda. Um comprimento de onda para melanina, um comprimento de onda para beleza vascular, um para rejuvenescimento, um para pelo, um para acne, por exemplo. Ok? Por que para acne? O para acne tem 400 nanômetros. Ele está mais próximo do ultravioleta, porque ele tem uma ação bactericida. Ok? Mas também nós podemos ter ponteiras pré-filtradas, como é o caso dessa outra gravura aqui, em que em vez de você trocar o filtro, você troca a ponteira. A ponteira já é o filtro está dentro, está incorporado da ponteira. Bueno, qual a diferença? Veja que aqui, ó, esse espacinho que você coloca o filtro, quando você dá um disparo, você vai ver muita luz vazar por aí. Esse tipo de dispositivo me faz pensar que não houve por parte da engenharia uma preocupação em economizar fótons, em concentrar fótons, em aumentar a eficiência na entrega da energia. Mas isso não é uma regra. Existem outras tecnologias semelhantes a essa, com filtros escamoteáveis, e que a luz fica protegida, não existe essa vazão de fótons. E aí você vai ter que ver do que se trata a máquina que você tem na mão. Tá? De uma forma geral, os equipamentos cujas ponteiras vêm separadas, eles atendem a critérios tecnológicos melhores, né? de maior eficiência, vamos dizer assim. A gente tem dado preferência para esse tipo de tecnologia por entender que são melhor concebidas, ok? Era isso por hoje. Fica ligado no canal. Em seguida eu posto a próxima aula e a gente dá continuidade no nosso curso de princípios básicos da fotomedicina. Baita abraço e até lá.